Boa noite. Meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite o assunto é política. Nós vamos conversar com Vitor Pinto e Rodrigo Daniel Silva, que são comentaristas e analistas políticos aqui da cidade de Salvador e que compreendem bem o que está acontecendo com a política. Primeiro vamos conversar com o Vitor. Vitor, seja bem-vindo ao Jogo do Poder, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Zelan. Muito obrigado pelo convite. Agradecer a você e também o pessoal de casa que está assistindo a gente na CNT. Vitor, você é comentarista político lá da TV Bandeirantes, né? Isso, lá da Rádio Band News e da fale TV. um pouco do seu... Vamos fazer um pouco de propaganda de seu programa aqui, que não faz mal a ninguém, não é? Eu tenho uma coluna chamada Esse é o Ponto, tanto no programa Bora Salvador da Rádio Band News FM, também uma coluna no site da Band Notícias BA, e tem um programa, o Boa Tarde Bahia, que eu apresento com Maria Lorena Alves, que vai ao ar na TV, na rádio e no YouTube, focando principalmente sobre política. Então, bora falar sobre política. Nós estamos vivendo uma era diferente, né? Porque, afinal, nós estamos vendo a polarização geral. Eu sinto no ar um pouco de tensão e até um pouco de violência. Como é que você está vendo essa situação e essa polarização nesse exato momento da política agora? A gente está com risco, de fato, da violência política afastar as pessoas das urnas nessa eleição. A gente teve uma abstenção recorde em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus, mas a Datafolha, a última Datafolha que fez a averiguação sobre o assunto, destacou que 9% dos eleitores estão com medo de ir para as urnas no dia da eleição por causa da violência política. O IPESP também fez um estudo recente que 19% das pessoas apenas fazem questão de dizer que está engajado de alguma forma nas campanhas. E há um risco em que 38%, segundo o IPESP, do eleitorado brasileiro não declara o voto em público porque tem medo de declarar o voto em público. Então você tem vários fatores, como o voto calado, que é muito comum a gente ouvir isso no interior do estado, mas que está tomando conta do Brasil inteiro. E a espiral do silêncio, que é algo da comunicação de massa, que é quando você tem 2, 3, 4 pessoas em um ambiente, e uma pessoa que não concorda, não vota junto com os outros candidatos do restante, ele ou omite o voto por vergonha ou por medo, ou concorda e diz que vai votar no candidato na maioria só para poder ser aceito socialmente. Isso a gente está vendo no país. A gente teve um fato recente aqui no Nordeste em que uma pessoa foi esfaqueada em um bar porque disse que votava no ex-presidente Lula. A gente teve na eleição passada Moa do Catendê aqui em Salvador, que foi morto também porque declarou voto na esquerda. A gente teve em Botirama, recentemente também aqui na Bahia, um apoiador do presidente Jair Bolsonaro que foi morto na cidade. Lógico, ali tinha todo um conflito de terras na cidade, mas também tinha um conflito político. Ele foi morto com a camisa do presidente Jair Bolsonaro. Agora, você acha que isso pode ter duas implicações, no meu ver? Veja se eu estou correto. Uma é o aumento da abstenção e uma outra vertente é provocar um erro nas pesquisas políticas. Qual dos dois você acha que pode acontecer? Eu acho que são dois fatores que não podem ser descartados. A pesquisa, a gente tem, por exemplo, pesquisadores da Datafolha que foram agredidos e pessoas, principalmente ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, que falam, é da Datafolha, eu não vou responder. Então, a pesquisa pode realmente não captar o sentimento, a fotografia, como a gente diz. A pesquisa é fotografia e a eleição é um filme. A fotografia é aquilo estático, a eleição não. Ela vai se movimentando e só tem um fim no dia 2 de outubro, no caso específico de 2022. Então, assim, pode de fato a pesquisa não retratar como deveria a fotografia do momento, porque há uma repulsa, há vamos colocar assim, principalmente dos eleitores da extrema-direita, que não querem, de alguma forma, manifestar seu apoio ao presidente, porque eles acreditam que a pesquisa eleitoral é enviesada, que todos os institutos são enviesados, só porque, no caso específico das eleições desse ano, você tem Lula liderando praticamente todos os cenários. É um ou outro instituto que mostra um empate técnico ou uma diferença muito pequena. É algo que na Bahia também se reverbera, porque fica aquela história de pesquisa boa é a pesquisa que meu candidato está liderando, melhor dizendo. Se meu candidato não lidera, é porque a pesquisa não vale nada, o Instituto não vale. Aí você tem um exemplo da Datafolha. Datafolha Nacional mostra a liderança de Lula.
os petistas do Estado, aqui no Estado da Bahia, comemoram de maneira efusiva. Quando sai a Datafolha local, que a fotografia do momento mostra uma liderança ainda do ACM Neto, apesar do crescimento que foi muito estupendo do Jerônimo Rodrigues em pouco tempo de campanha, a Datafolha já não serve, porque o meu candidato, no caso específico dos petistas, quando se referenciam, está atrás e acredito que a virada já aconteceu. Então tem muito isso de desacreditar os institutos, apesar do histórico nosso aqui, principalmente em 2006, de vários erros, porque o candidato da sua preferência não está liderando. Agora, muita gente confunde, né, aquelas multidões que vai aos eventos políticos como se fosse a massa efetiva de eleitores, né? Então ele vê aquela multidão assim, como é que eu não vou ganhar a eleição com tanta gente me seguindo? Isso acontece muito, você não acha? Isso é o chamado datapovo, que o pessoal costuma referenciar no Twitter, principalmente. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro utilizam muito disso. Quando sai uma pesquisa, por exemplo, eu como jornalista posto os números de uma pesquisa que mostra o ex-presidente Lula liderando. Logo em seguida vem apoiadores do presidente Jair Bolsonaro com fotos das manifestações do dia 7, das mobilizações de campanha, mostrando uma multidão de pessoas. A mesma coisa acontece aqui no estado da Bahia. Mas o estado da Bahia com 14 milhões de habitantes, como é que você vai ver mesmo que seja uma grande quantidade de pessoas num determinado local de uma cidade, não significa que todo mundo está votando. Porque você tem uma proporção na Bahia muito grande da questão do voto. Vamos lá. Salvador, Feira, Conquista e Camaçari representa 150 cidades de pequeno porte. Ou seja, os 4 maiores colégios eleitorais da Bahia, eles engolem 150 cidades de pequeno porte no interior. Então, você já vê a proporção. A gente tem mais de 400 municípios no estado, então quase metade do eleitorado é engolido por 4 cidades. Então, você pode ir numa cidade pequena, que você tem um eleitorado muito bom, muito favorável a você como candidato, mas você tem uma cidade de médio porte em que você se dá bem na hora do voto e essa votação que você tem nessa cidade de médio porte engole 10, 15 frentes eleitorais. Então, o cálculo na Bahia é feito dessa forma. O Datapovo, eu já vi prefeito, principalmente, eu sou do interior do estado, nascido e criado em Coité, vim para cá para poder estudar e aqui fiquei. Eu já vi candidato a prefeito botar uma multidão na rua e perder a eleição. Isso acontece agora porque o específico não necessariamente reflete o geral. Agora, tem muita fake news aí nessa história, inclusive com pesquisa, não? Rolando pela internet. Tem fake news, a gente vê, por exemplo, na Bahia a gente teve recente, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, foi ao TSE reclamar com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, devido aos julgamentos aqui do TRE que estavam segurando a acusação do ex-prefeito, segurando os processos sobre divulgação de eleição, de pesquisa, de propaganda eleitoral e etc. Logo em seguida, foi popularizado nas redes sociais uma imagem, como se fosse um print de uma matéria do site Metrópole, referenciando que a ACM Neto teria recebido um puxão de orelha do presidente do TSE. Quando a gente foi pesquisar, não procedia, era notícia falsa, era fake. A própria repórter que aparece lá na matéria chegou a referenciar a um site aqui que nunca fez matéria sobre o assunto. E quase se tornou uma verdade, porque a mentira Goebbels já nos mostra isso no nazismo, uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. A gente teve, em 2018, fake news desenfreado. Agora se tenta, ao menos, separar o joio do trigo, quase um trabalho bíblico, separar o joio do trigo da verdade, do que é verdade, do que é mentira. Nós aqui, jornalistas, comunicadores, temos um papel crucial nesse momento de separar isso, de ser uma fonte confiável de informação, porque uma mentira pode acabar com qualquer campanha de qualquer candidato, além do que pode acabar com a vida de qualquer pessoa, como a gente já viu a história nos mostrar também. Os telespectadores vão concordar comigo que escutar você é bacana. Eu fico aqui escutando e parabenizando. Bem legal. Agora, a gente precisa pagar os boletos. Sim, então, vou fazer os comerciais. E voltamos já aqui no Jogo do Poder com Victor Pinto. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Victor Pinto. Nós estamos falando sobre eleições. Victor, no bloco passado a gente falou um pouco sobre pesquisa, falamos sobre fake news
e nós temos pouco tempo. Mas eu queria que você fizesse uma análise da campanha, efetivamente, que está acontecendo na Bahia. Porque na Bahia nós tivemos um histórico, uma liderança muito forte do candidato ACM Neto, e houve um crescimento também muito forte e muito rápido. E me parece que o cenário que era praticamente um céu de brigadeiro, está vendo umas nuvens aí pela frente. Nós temos aí uma previsão de resultado possível ou você hoje já não consegue mais prever? Eu não cravo. Eu até, no meu artigo dessa semana que eu escrevi para a Tribuna da Bahia, eu já comecei dizendo isso. A eleição da Bahia não está definida. Quem crava ou está apaixonado, é apaixonado pelo partido ou pelo candidato que defende, ou está defendendo seu cargo comissionado. A gente aqui é analista isso, e não tem preferência. Eu acho, é isso que eu estou dizendo. As nossas preferências quem são crava, da porta para fora. Sim, quem crava o resultado da eleição da Bahia hoje está totalmente alheio das pesquisas, está totalmente alheio dos especialistas, está totalmente alheio do contexto político que a gente teve na história. Cada eleição é uma eleição, não existe receita de bolo. Mas a gente viu candidato dormir eleito no primeiro turno e acordar a eleição perdida. A história já nos mostrou isso. Dado o cenário que a gente está vendo hoje, principalmente das pesquisas que mostram um cenário na espontânea, que é espontânea, o pesquisador não diz o nome do candidato. Então, se ele lembra do nome, é porque ele já está guardando. Já está no coração. Então, assim, você tem 40% em média do público eleitor baiano que não crava, não diz de imediato, que você chega e pergunta assim, quem é o seu candidato a governador? Ele não diz. É muito pequeno aqueles que dizem logo de cara, na tampa, quem é o candidato a governador. Então a possibilidade de mudança é muito grande. É muito grande, é muito forte. Apesar da liderança do ACM Neto, que teve tempo. É isso que a gente tem que destacar. ACM Neto, desde quando saiu da Prefeitura de Salvador, desde quando decide não ser candidato a governador em 2018, já começa a se preparar para esse momento, já começa a conduzir esse processo eleitoral. E Jerônimo Rodrigues foi tirado do bolso faltando 6 meses para a eleição. Porque havia aquela questão de Jacques Wagner ser o candidato, se Wagner não fosse candidato, seria Otto, se Otto não fosse, que aí Rui Costa seria o candidato a senador. Se embolou muito baba no início do jogo, mas Jerônimo mostra também que o seguinte, o maior cabo eleitoral dele é Lula. Quando cola Jerônimo com a imagem de Lula, principalmente nas redes sociais e no rádio e na televisão, você vê ele saltar de uma pesquisa para outra 12 pontos. O que mostra que o fator Lula é o que vai determinar o jogo aqui da Bahia. Mas Lula não deve vir para a Bahia, não? Não. Eu acredito que até a gente só pode ter comício, salvo engano, até hoje, quarta-feira. Não, salvo engano, até quinta-feira, amanhã. Depois só carreatas. Lula vir para a Bahia só para fazer alguns caprichos de alguém aqui e não atender, por exemplo, pedidos do Piauí, pedidos do Ceará, que pedem a presença dele, eu acho muito arriscado. E o próprio sul do país, onde ele tem uma necessidade de... Ele quer focar no sul e sudeste, porque é onde tem o grosso do eleitorado brasileiro e que pode pender a eleição. Você acha que, do ponto de vista de análise estatística, você acha que há a possibilidade de a gente fechar, falo Bahia ou governo federal, o primeiro turno? Na fotografia de hoje, como ele disse. Obviamente, sempre na fotografia de hoje. Porque o telespectador entende que política é nuvem. Hoje está de uma forma, amanhã pode estar de outra. Hoje e agora. No sábado pode estar de outra, domingo pode estar de outra também. Então, tem fatores externos que influenciam também muito no resultado da eleição. Hoje, a fotografia de hoje, eu vejo um cenário de segundo turno na Bahia. É um desenho de segundo turno na Bahia. E federal? Federal também. Eu não vejo a eleição de Lula atualmente no primeiro turno com a fotografia de hoje. Por quê? Você me pergunta por quê? Quando o Lula... A eleição de Lula, porque nas pesquisas ele está lá na frente, a gente não sabe qual vai ser o resultado. Sim. A tendência é essa, de qualquer forma, porque a pesquisa é Não, eu digo assim, porque quando o Lula foi candidato à reeleição em 2006, ele estava surfando na onda, popularidade em alta, Obama chamando ele de o cara, Brasil bem referenciado externamente, a população com dinheiro no bolso, iogurte na mesa, carro do ano na garagem com gasolina. Estava um céu de briga. A crise econômica internacional não impactou naquele momento, naquele ano, a economia local. Aquela marola que depois a gente vê o resultado depois do governo Dilma em diante. Mas naquele momento estava um cenário muito favorável para ele. E um PSDB
não tão acirrado como hoje. E Lula não ganhou a eleição no primeiro turno. Como é que agora, com esse acirramento com o Bolsonaro, essa polarização muito extrema que a gente está vivenciando, eu não consigo enxergar a eleição agora no primeiro turno no nacional. Mas você concorda que, apesar de na propaganda política a gente falar de diversos assuntos, não são os assuntos que a população está querendo saber, eu acho. Por exemplo, se fala em questões raciais que são importantes. Sim. Se fala em questões comportamentais que são importantes. Mas a população está interessada mesmo, comida na mesa, geladeira cheia e... Emprego. Mas de qualquer forma, essa circunstância não é a mesma coisa daquela reeleição de Lula. É diferente, o cenário é inverso. Não tem uma flutuação na onda boa. Você concorda? Concordo, mas assim, o bolsonarismo ele cresceu. Cresceu, inclusive, em locais, em regiões em que o lulismo era muito bem estruturado. Vou dar um exemplo. Na minha região, aqui, Bahia, região de Cisal, era muito difícil você ver uma pessoa defender de uma maneira aguerrida, por exemplo, o PSDB, que já teve Alckmin candidato, já teve Serra candidato, já teve Aécio candidato. Hoje você tem militância na rua defendendo o Bolsonaro. O bolsonarismo é muito parecido com o petismo, não na linha ideológica, muito pelo contrário, mas no modus operandi de fazer política. Eles conseguem ter militância de rua para ir pedir o voto. E sem contar que nós podemos ter uma espiral de silêncio. Pessoas que não estão revelando o voto por vergonha, por medo de revelar o voto, mas que, no fundo, ou estão votando em Bolsonaro pelo antipetismo, ou estão votando em Bolsonaro porque acreditam nele. Não está descartado, por exemplo, um acirramento de Lula e Bolsonaro, caso a eleição vá para o segundo turno. Porque o que é que o PT tem vendido? O voto útil, que tem tirado o juízo de Ciro Gomes, por exemplo, porque eles querem definir a eleição logo no primeiro, porque sabem que se a eleição for para o segundo, é uma nova eleição, é um novo processo, é uma nova conjuntura que pode muito bem favorecer Bolsonaro. Vamos ter que ver isso. Vitor, vou lhe agradecer pela sua participação aqui com a gente. Foi uma entrevista muito agradável. Obrigado. Conversar com você é muito legal. Viu? Obrigado, eu que agradeço. Voltamos no próximo bloco com Rodrigo Daniel Silva. Vamos continuar falando sobre política. E agora fica aí com os nossos comerciais que são importantes para a gente. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre política. Nós estamos falando sobre as eleições que estão se aproximando. Nós conversamos antes com o Vitor Pinto e agora recebemos no nosso programa pela primeira vez o Rodrigo Daniel Silva. Prazer tê-lo aqui, meu amigo. Boa noite, Zilan. Prazer todo meu. Rodrigo, ele é editor de política do Grupo Metrópole, então a política está na veia, né? Na veia, já estou cobrindo há cerca de 8 anos, fazendo política, passando aí por alguns veículos. Hoje estou na Metrópole como editor de política e também na Tribuna da Bahia como repórter e colunista, escrevendo às quartas-feiras. Você já entregou sua dissertação de mestrado? Já terminou essa fase ou já chegou? Porque é um estudioso do jornalismo também. Concluí agora, recentemente, tem quase um mês, fiz uma dissertação fazendo uma análise sobre o Instagram, o uso do Instagram nas eleições de Salvador. É uma temática recente nos estudos acadêmicos. Começou na década de 1990, quando Bill Clinton, em 1992, foi usar o e-mail para fazer contatos com o eleitor. Vamos lembrar que o uso de tecnologia sempre fez parte da política, né? Os políticos sempre usaram telefone, televisão, rádio. E a partir da década de 90, quando surge a internet se torna comercial, os políticos passam a usar essa ferramenta digital. Agora, Rodrigo, você acha, por exemplo, o Trump foi uma eleição de rede social. Bolsonaro, primeira, foi uma eleição de rede social. Rede social vai ser, de agora em diante, indissociável da política? Qual foi a eleição que foi o divisor de águas na política no mundo inteiro? 2008. Foi quando Barack Obama foi eleito presidente da República e ali ele começou a usar de forma muito intensa as redes sociais digitais. E de lá para cá, todos os políticos passaram a investir intensamente no uso dessas plataformas. Aqui no Brasil, até a campanha de 2018, todos os marqueteiros duvidavam do potencial da internet. Por quê? Diziam que o Facebook, as pessoas até têm Facebook, mas elas não conseguem ler
elas não conseguem acessar. A maioria das pessoas só lê isso. Só que o WhatsApp vai mudar isso, porque as pessoas não precisam necessariamente saber ler e decodificar, elas recebem vídeo, em áudio. E Bolsonaro foi um político que soube usar bastante essa plataforma e utilizar de forma inteligente. Mas isso foi na eleição passada. Nessa eleição o jogo se equilibrou ou ainda continua um lado usando melhor essas ferramentas do que o outro? Houve um equilíbrio muito grande, né? Sempre que surge uma plataforma ou uma ferramenta nova, é natural que um político saia na frente, né? Vamos lembrar que quando surgiu a televisão, Kennedy foi o cara que virou o candidato da televisão na década de 60. E aquele debate que teve, e o suor com o Nixon acabou destruindo a possibilidade dele de candidatura. Eu acho interessante. Mas você acha que hoje, com esse equilíbrio todo, você acha que esse equilíbrio é que está provocando a atual condição da política aqui no Brasil? Não, perceba, Bolsonaro ainda domina de forma muito, uma vantagem enorme. Se olhar os números de seguidores dele em todas as plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, o TikTok, que é uma plataforma nova, mas a esquerda começou ainda em alguns momentos engatinhando, mas em outros processos já andando muito bem, a usar muito bem essas plataformas digitais, e hoje eu acho que há uma briga muito mais equilibrada do que havia na campanha há 4 anos atrás. O que é que você me diz aí do futuro? Você prevê, como o Vitor fez no bloco passado, um segundo turno, ou você acha que a conta se encerra já agora? Vamos lá. Vamos fazer uma análise tanto da eleição nacional quanto da eleição estadual na Bahia, tá? Se você olhar a eleição nacional, Lula tem uma vantagem menor para Bolsonaro do que a Semineto tem para Jerônimo Rodrigues, tá? Lula tem uma vantagem de 14, mais ou menos, pontos. Se você olhar Neto tem uma vantagem de 15 a 16, a depender da pesquisa. Eu acredito que a eleição nacional vai terminar no primeiro turno porque há um antibolsonarismo muito grande. As pessoas estão muito insatisfeitas com mas o também governo. Há um antipetismo também muito grande. Há um antipetismo, mas as pessoas começaram a entender de que para derrotar Bolsonaro, só Lula pode. E aí entra o voto útil, tá? Para mim, esse negócio do voto útil não começou agora. Embora tenha se intensificado agora, eu acho que já há muito tempo, muita gente já vai votar em Lula porque acredita que ele é a única opção capaz de derrotar Bolsonaro. O PT começou a intensificar agora para tentar desidratar os outros candidatos. Ciro Gomes, Simone Tebet. Mas há muito tempo que eu acho que já tem muitos eleitores que já vão votar em Lula porque acreditam que ele é a única opção capaz de derrotar. Então você acha que a eleição federal pode ser resolvida? Acredito. Mas a estadual não. A estadual falando daqui da Bahia. A estadual também acredito que existe uma grande possibilidade. O que acontece? Houve um crescimento muito grande de Jerônimo nos últimos dias de campanha, tá? Se esperava, o próprio Assemineto e o grupo de Neto esperava que ele chegasse aí a 35 pontos, 35 pontos, só que talvez não esperasse que ele chegasse tão rápido. E ele cresceu a tal ponto. Mas 35 pontos é mais ou menos vamos dizer assim, as cadeiras cativas, né? Exatamente. É o pessoal que apoia sempre. Sempre se disse que qualquer candidato do PT na Bahia tem 30 pontos, que é o eleitor lulista, o eleitor fiel a Lula, tá? Aí, quando você olha a pesquisa, você vê que Neto tem uma vantagem maior do que Lula. Mas por que você não pode desconsiderar a possibilidade de Jerônimo virar? E porque eu acho que é mais fácil Jerônimo virar do que Bolsonaro virar. Sim, mas você acha que a gente tem assim, elementos científicos de análise estatística que permitam isso? Ou pode ser só um sentimento? Não, porque quando você faz uma análise política, uma análise das eleições, você leva em consideração os dados, mas você também tem que levar o histórico em consideração. Quando você olha a Bahia, existe um histórico que mostra que o PT sempre chega e tem o potencial de virar. Isso ocorreu em 2006, quando o Jacques Wagner conseguiu virar aos 45 minutos do segundo tempo. Isso ocorreu em 2014, quando o PT também virou com o Rui Costa. Mas você acha então esse histórico não pode ser desconsiderado. Nenhum analista político que vai fazer uma análise pode desconsiderar o histórico da Bahia. Perfeito. Mas você não acha que depois de 16 anos de um determinado grupo liderando aqui na Bahia, você não acha que a população pode estar sentindo um pouco isso, pode provocar a mudança, ou isso não passa na análise, não seria importante como parâmetro da análise?
Assim, desgaste sempre vai haver, natural que haja em 16 anos de governo. Mas se você olhar as pesquisas, você vai ver que o governo de Rui Costa continua muito bem avaliado. 40%, 50% da população acha aí o governo dele bom, ótimo ou regular. Se botar o regular, se chega a 80%. Sim, mas se você analisar os dois governos, tanto o do prefeito ACM Neto quanto do governador Rui Costa, eu acho que os dois estão muito bem avaliados. Estão muito bem avaliados. Assim, eu não acho que Rui Costa é um político que transfere votos, tá? Eu acho que Rui não é transfere votos para Jerônimo Rodrigues. Mas eu acho que Rui tem um papel de mostrar que o governo está bem avaliado. Então, ele não provoca um desgaste para Jerônimo. O grande cabo eleitoral de Jerônimo é Lula. É o ex-presidente Lula. E o que é na Bahia, nesse momento? Uma briga pelos votos lulistas. Neto tinha 70% desses votos lulistas. Hoje, essa briga está muito mais acirrada. Passou para 51% e agora a briga está entre 43% para Neto e 41%. É muito, muito perto isso. Vamos conversar mais no próximo bloco? Voltamos aqui no Jogo do Poder com o Rodrigo Daniel Silva. É rapidinho. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando sobre política. Nós estamos conversando agora com o Rodrigo Daniel Silva, que é editor de política do Grupo Metrópole, portanto, um conhecedor do assunto. Vem cá, nós falamos no programa todo sobre política e nós concentramos muito em presidente e em governador. Mas, na realidade, o Senado, que é um cargo importante e tem funções importantes, também reflete um pouco o sentimento político da população. E como é que fica o Senado? O Senado é uma casa relevantíssima, né? Vamos lembrar que é o senador que escolhe ali os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Fazem a sabatina e escolhem os ministros, embora a indicação seja do presidente. Tá, na Bahia, o que é que tem? Você tem uma liderança muito forte do candidato Otto Alencar, que disputa a reeleição, está com uma vantagem muito grande de 41% das intenções de voto, segundo o Datafolha. E você tem um segundo colocado, que é Cacá Leão, que está aí com 19% das intenções de voto. Mas ele cresceu. Mas a diferença, tanto da segunda quanto da terceira pesquisa da Datafolha, se mantém aí em 22, 23 pontos. A diferença é muito grande. Quando você olha o contexto histórico, a gente percebe que na Bahia há uma tradição de o candidato a governador eleito eleger os seus senadores, né? Isso é uma tradição de 60 anos, desde 1962 é assim na Bahia. Só que nessa eleição pode se quebrar esse histórico, esse tabu de 60 anos. Você acha que esse paradigma quebra ou ele é um indicativo de que talvez tudo mude? É uma grande possibilidade desse tabu ser quebrado esse ano, né? De ACM Neto ser eleito governador da Bahia. Eu acho que Neto, apesar de as pesquisas mostrarem que Jerônimo vem crescendo, se tornou ainda um candidato favorito para vencer a eleição no próximo domingo. E também acredito que Otto Alencar é muito favorito para se reeleger pelo trabalho que ele fez na CPI da Covid, acabou se destacando. Ele fazia um mandato um pouco ofuscado, um pouco, né, meio, vamos dizer assim, mas a CPI da Covid deu para ele uma visibilidade para o Jornal Nacional, um destaque muito grande e será muito difícil ele não se reeleger. Cacá Leão acredita no histórico recente que mostra que os candidatos a senador, com apoio do governador, do candidato a governador, viraram há poucos dias da eleição. Isso aconteceu em 2014, quando o Otto Alencar, aos 45, no apagar das luzes, acabou sendo eleito senador na chapa de Rui Costa. Isso aconteceu muito recentemente, agora em 2018, quando Ângelo Coronel também foi eleito na chapa do governador Rui Costa. Ele estava ali em terceiro lugar. Primeiro sempre foi Wagner sempre foi favorito para ser eleito. E o segundo era Irmão Lázaro. Tem um recall muito grande, foi governador por 8 anos e tudo mais. Irmão Lázaro, por ser cantor, artista, famoso, estava em segundo lugar. E no apagar das luzes, Ângelo Coronel acabou pegando essa segunda vaga. Agora vamos falar um pouco de deputados estaduais e federais. Você tem acompanhado, obviamente, a propaganda política aí dos candidatos. O que é que você acha?
Ou serão eleitos os mesmos de sempre ou você acredita que veio uma novidade aí, ou com uma mudança? Porque, ao contrário das outras eleições, eu não estou sentindo um espírito de vontade de mudar a Câmara de Deputados, não. Você concorda? Nem a Assembleia Legislativa. Eu também acho que vai ser uma renovação muito diferente. Em 2018 foi quase 50% de renovação, né? Veio ali uma onda bolsonarista que acabou levando muitos deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro a serem eleitos. E eu acredito que dessa vez não vai chegar a esse patamar de renovação muito grande. E na Bahia havia uma discussão se haveria a nacionalização da eleição para o Legislativo. Todo mundo sempre se falou, na Bahia a eleição para governador sempre é nacionalizada. Mas e para o Legislativo? Vai ser ou não nacionalizada? Quando você olha o horário eleitoral dos candidatos do PT, do PCdoB, da esquerda, você vê que ele está todo momento falando, vote nos candidatos do time de Lula. Então há ali uma estratégia sim de nacionalizar. Se isso vai surtir efeito, eu acredito muito que exista, a gente vai saber no dia 2, no próximo domingo, né? Mas você acha que as ideias que estão sendo transmitidas lá estão em consonância ou são coerentes com o desejo do povo ou está afastado? Porque está se falando de muita coisa ali, mas não se fala de emprego, de renda, de geração de riqueza, que é o que o povo quer saber. Essa é a pauta que está na agenda pública, né? Porque se você tem um país que está pobre no mapa da fome, as pessoas querem saber isso. Agora, numa campanha de legislativa, é muito difícil você tratar de forma muito evidente nessa, né? Geralmente as pessoas falam, eu sou candidato do presidente Lula, eu sou candidato do presidente Bolsonaro, e as pessoas acabam se identificando dessa forma. Um sociólogo, um cientista político, diz que as pessoas usam atalhos de informação para decidir seu voto, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa mais à esquerda, eu procuro um partido de esquerda para votar. Ou, se eu sou mais de direita, eu procuro um partido mais de direita para votar e aí escolho um candidato. Isso aí se chama de atalho de informação, porque nem sempre o eleitor consegue fazer uma análise mais profunda sobre o político, né? O eleitor, que eu chamo de eleitor comum, ele não vive o dia a dia da política como um jornalista, um político, um assessor de político, né? As pessoas têm o seu dia a dia, né? Tem que trabalhar, tem que... Você não acha que essa coisa de esquerda-direita, que aliás é uma definição que está 200 anos atrasada, né? Já era. Esquerda, o que foi entendido como esquerda e direita no passado não significa absolutamente mais nada hoje. Mas você acha que esse tema é realmente relevante, esse debate entre esquerda e direita? Porque está todo mundo mais ou menos no centro, né? Do ponto de vista teórico, né? Não, eu acho que serve para a gente compreender, né? O que é ser de esquerda e o que é ser de direita. A esquerda, em geral, são pessoas, grupos que defendem maior igualdade social, tá? E a esquerda, ela até entende, algumas pessoas mais à esquerda, que pode se sacrificar a liberdade para que se haja uma igualdade social. A direita é o oposto. Ela defende a liberdade acima de tudo. Tá? Sim, mas e aí liberdade, pode se sacrificar a igualdade social. Mas liberdade é importante. Eu acho que nenhum dos dois fala de liberdade de forma muito diferente, não. Agora, por exemplo, há um certo temor de palavras que são anacrônicas para se falar hoje em dia. Medo de comunismo, medo de socialismo, isso é a mesma coisa que ter medo de fantasma. Mas assim, com certeza, isso são coisas que não cabem mais no contexto atual. Né? A gente não tem um contexto da década de 60, quando existiu isso e foi usado para que se desse um golpe no Brasil. A Guerra Fria já acabou. Exatamente, mas... Já se provou que o modelo comunista não vai funcionar em lugar nenhum. Ninguém nem vai tentar isso aqui. Mas isso é usado pelos políticos, principalmente ali da extrema-direita, para amedrontar as pessoas, tá? Mas é para isso que existem programas como esse aqui, que a gente diz ao povo que ele é quem decide, ele é quem sabe, mas ele tem que escutar quem sabe, né? Exatamente. Vem cá, me diga uma coisa, nós estamos acabando o programa, está uma delícia conversar com você. O que é que você diria para o telespectador, já que a gente já está encerrando o programa? Primeiro que eu tenho que analisar os candidatos, tá? É muito importante que o eleitor escolha e faça sua votação de forma consciente, né? Dê o seu voto útil no sentido de ser importante, não no sentido de outra forma, mas no sentido de ser um voto relevante, não no sentido de se jogar seu voto fora, eu vou votar em qualquer um. Não, pesquise seu candidato. Eu acho que hoje existe muito mais informação do que existia há 10, 20, 30 anos. Basta jogar um Google e você consegue pesquisar todo o histórico de um candidato. Então, esse é o meu conselho para todo eleitor. Pesquise seus candidatos, pesquisem bem
para votar bem, votar consciente. Eu também acho. Rodrigo, eu vou lhe agradecer pela sua presença aqui no Jogo do Poder, foi um prazer tê-lo aqui. E eu já quero firmar contigo e com o telespectador um compromisso. Havendo segundo turno, tanto o Vitor quanto você aqui para a gente fazer a análise do segundo turno, tá certo? Muito obrigado, Zilano. Muito obrigado a você também. Muito obrigado pela sua audiência. No próximo domingo são as eleições. Vote consciente, vote seguro e, principalmente, vá votar, que o Brasil precisa de você. Cada um de vocês é importante. Até a próxima semana. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder.